Marido da mulher grávida que perdeu os bebês por falta de atendimento na Santa Casa anuncia que vai processar o Estado. A médica acusada de omissão de socorro prestou depoimento à polícia. Veja aqui na tela do Povo. Desolado, Raimundo Cícero pensa na tragédia que atingiu a família. Aos 7 meses de gravidez, a mulher dele, Vanessa Castro dos Santos, perdeu os filhos gêmeos por falta de atendimento médico. Eu vi meus filhos mortos porque a médica não atendeu. Meus filhos morreram dentro da ambulância do resgate do bombeiro. Muito revoltado com a Santa Casa, principalmente com a Santa Casa, porque ela, desde o início, que vem fazendo o pré-natal lá. Que a Santa Casa que é responsável pela morte dos meus filhos. Vanessa chegou aqui na Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará na companhia do marido por volta das 4 horas da manhã. Na portaria, ela foi alertada de que não seria atendida por falta de leito. Daqui, a grávida seguiu para o Hospital de Clínicas Gaspar Viana, onde também não conseguiu atendimento. Já na ambulância do Corpo de Bombeiros, ela retornou à Santa Casa. Em trabalho de parto, a grávida foi atendida pelos próprios bombeiros que já acompanhavam. O parto foi feito na ambulância, né? A própria guarnição, que é capacitada para tal, ela se incumbiu de fazer o parto. Uma já nasceu com os indícios, né, de não ter movimentação, e a princípio seria essa questão da morte, né, que o médico iria avaliar e dizer se era morte ou não. Então a guarnição realizou, a outra com certeza já nasceu chorando, já fez todos os procedimentos que são normais durante um parto. A princípio, o próprio soldado, né, que estava lá fazendo acompanhamento da situação, ele deu a voz de prisão, aí logo em seguida o soldado chamou a polícia militar, né, e eu, com o apoio da polícia militar, ela teve que realmente acompanhar a situação e se concretizou o fato. O caso foi registrado na Seccional do Comércio em Belém, onde a omissão de socorro vai ser apurada. A obstetra de plantão, Cíntia Lins, foi trazida até a delegacia para prestar esclarecimentos. Em nenhum momento houve omissão de socorro, tanto é verdade que essa paciente encontra-se agora internada na Santa Casa de Misericórdia do Pará. O que houve sim foi um esclarecimento junto ao Corpo de Bombeiros e à família da superlotação que nós se encontramos no momento, e por isso nós estamos trabalhando com porta fechada, por o berçário estar superlotado. O Sindicato dos Médicos do Pará rejeita a hipótese de omissão de socorro. Tem que procurar quem é o culpado, gestor, não sei, alguém tem que responder. Agora, aqui não pode achar que o médico é o bode expiatório de tudo que acontece de ruim na área de saúde, nós não vamos aceitar de jeito nenhum. A Santa Casa assumiu a falta de atendimento, mas disse que o motivo teria sido carência de leito neonatal, já que a capacidade é de 107 crianças e atualmente 123 estariam sendo atendidas. As pacientes que mesmo assim ainda nos procuraram até hoje, até ontem, que se encontravam em trabalho de parto avançado, portanto no período expulsivo, elas acabavam entrando. E foi assim que nós chegamos ao número de 123 recém-nascidos dentro de uma unidade que está preparada e dimensionada para 107. A polícia apura o caso, mas a médica e a direção da Santa Casa e do Hospital Gaspar Viana só serão ouvidas amanhã. A gente vai fazer o possível, no que depender da polícia, de concluir esse inquérito em 30 dias, sendo que a gente fica condicionado ao recebimento dos laudos por parte do IML. Olha, duas coisas. Eu já soube no IML que uma criança estava... Eu estou dizendo o que estariam me dizendo lá do IML. Já estaria morta, uma das crianças. Primeiro, isso é um outro fato. Segundo, como é que o secretário fala uma bobagem do que falou na TV, não sei em que canal, não sei se foi no nosso aqui, dizendo que o paciente tem que ser atendido até no chão. Isso é dignidade, secretário? Atender as pessoas no chão? Vá lá no pronto-socorro do Guamá, secretário, dê uma passada lá. Tem paciente com faca enfiada no peito, no meio do corredor. Tem paciente com o olho para fora no meio do corredor. Dê uma passada lá. Chegue lá para saber o que está acontecendo. Não fique falando da cadeira, sentado com o bumbum na cadeira aí, querendo culpar Deus e o mundo. Vá lá. A saúde é falida também, está precisando. Não só municipal nem estadual, a federal. Vá lá, dê uma passada. O povo tem direito a atendimento na saúde. E eu sei que tem. Ora, onde tem 107, tem 123, tem alguma coisa errada, secretário. E que não é o médico que vai pagar o pato nisso, não. É lá de cima. Henrique Miranda, as últimas notícias a respeito desse assunto. Durante mais de 2 horas, a médica Cíntia Lins, da Santa Casa do Pará, prestou depoimento aqui na Seccional do Comércio, acompanhada por um advogado.
Na saída, ela negou ter havido omissão de atendimento e disse estar com a consciência tranquila. Não houve omissão de socorro em nenhum momento. A sua consciência está muito tranquila. Tanto é que eu estou aqui falando com vocês. Mas para a delegada que investiga o caso, há fortes indícios de que a mãe dos gêmeos teve sim o atendimento negado na Santa Casa. Ela disse que vai continuar ouvindo todos os envolvidos no caso. Foi uma situação que se desenrolou desde as 4 horas da manhã, envolvendo 2 instituições de saúde, e a gente está procurando definir no inquérito as responsabilidades de todos aqueles que tiveram qualquer participação nessa situação. A Polícia Civil agora aguarda o laudo do IML que vai atestar a causa da morte dos gêmeos. A delegada responsável pelas investigações vai ouvir também os bombeiros que atenderam a grávida e os responsáveis pelo Hospital de Clínicas Gaspar Viana. Henrique Miranda para o Barra Pesada. Esse programa aqui já cansou de ajudar as pessoas para serem atendidas em leitos onde não tem leito. Às vezes a gente liga para as pessoas ajudam quando podem ajudar, até em hospital particular, porque é deprimente o que se faz com o pobre que necessita do apoio da saúde. É deprimente a situação do pobre no sistema de saúde, é lamentável. Laís Dornelas vai trazer aqui para a gente o novo desenrolar, porque demitiram a diretora da Santa Casa. Fiquei informado hoje que lá no Sindicato dos Médicos estava havendo um levante para que toda a diretoria da Santa Casa entregue o lugar para o secretário. Eu acho que ele também tinha que ir. Veja aqui. Por falta de atendimento médico, Vanessa do Socorro perdeu gêmeos que esperava há 7 meses. Vanessa tinha lúpus e a gravidez era de risco. Ela fazia o pré-natal aqui na Santa Casa. Por isso, o primeiro local a procurar na hora da dor foi o hospital. Os guardas falaram que foram ordem daqui de dentro que não recebesse mais nenhuma grávida. Ninguém. O meu marido chegou a mostrar o cartão dizendo que eu era paciente já daqui, tanto do reumato como do alto risco de gravidez, porque eu estava esperando gêmeos. E eles mesmo assim, olha, a ordem daí de dentro que não podemos deixar ninguém entrar. Após o fato, o governador do estado, Simão Jatene, exonerou a presidente da Fundação Santa Casa, doutora Maria do Carmo Lobato, e a diretora Florentina Balbi. Em uma coletiva na manhã de hoje, o secretário de Saúde apresentou uma nova comissão de gestão para a Santa Casa, que será composta pela nutricionista Eunice Begô e pelas médicas Vânia Cecília, Rosângela Monteiro e Neila da Reis. O secretário admitiu que houve um erro, afirmando que a mulher deveria ter sido atendida em qualquer circunstância. Não se pode deixar que paciente gestante e uma gestante seja encaminhada da porta para outro ambiente, para outro local, seja um hospital, seja lá o que for. Ela tem que ser examinada. Se não tiver local, coloque em qualquer lugar, numa cadeira, bota um lençol no chão e coloca ela lá. O fato é que, ou até 2 numa cama, não há por que não examiná-la, porque legalmente a mãe tem prioridade, até mais do que a criança nesse aspecto. Mas é necessário que haja o exame, haja o atendimento. Em defesa das médicas exoneradas e da doutora Cíntia Lins, acusada de omissão de socorro, o Sindicato dos Médicos do Pará protestou em frente à fundação. O representante da categoria é contra fornecer atendimento precário à população. Nós queremos que todas as pessoas que vão fazer o seu parto sejam atendidas numa maternidade, pelo obstetra, tenha um neonatologista na sala e tenha todas as condições adequadas. Nós não podemos, numa capital do estado do Pará, achar que a gente tem que fazer parto no chão. Isso é uma desumanidade. É claro que num outro interior, sem assistência nenhuma, isso poderia até ser possível. Mas numa capital não se admite um negócio desse. Nós queremos que o usuário do SUS seja atendido com qualidade e dignidade. E eu concordo com o doutor João Gouveia. Discordo do que o secretário falou, que tem que ser ali no chão, bota o lençol. Eu não acho que seja assim, mas não quero ser o rei da cocada preta aqui também, Laís. Boa tarde, Ronaldo. Boa tarde. Olha, nós estamos aqui com o secretário de Saúde, que vai nos explicar tudo o que aconteceu na Santa Casa de Misericórdia do Pará. Secretário, uma grávida chega até a Santa Casa, não é atendida, a justificativa é a falta de leito. Esse procedimento foi correto? Errado. Maternidade é serviço de emergência. Serviço de emergência não pode fechar a porta. E quem tem que atender a gestante com qualquer intercorrência é o médico e a médica. E em qualquer circunstância. O que tem que se preservar é a vida. Essa história de cama, de local, pode ser no chão sim. O que eu quero é que as pessoas não morram. Isso é o que eu quero e todos podem fazer isso.
Não existe essa história de que tem que ter grandes condições, não existe isso. Os procedimentos obstétricos são relativamente simples, não precisa de grande estrutura tecnológica. Então, não há desculpa para não atender gestante. Isso não só em maternidades públicas, nas maternidades conveniadas e nas particulares, inclusive, também. Agora, doutor, a presidente da Santa Casa foi exonerada para que o caso fosse apurado de uma forma melhor. Essa presidente, ela foi exonerada porque ela tomou a decisão sozinha de não atender ninguém? Por que, de fato, ela foi exonerada? Pois é, porque houve uma decisão de governo, né? E no governo, as pessoas são nomeadas pelo governador e são desnomeadas também quando elas não cumprem aquilo que foi colocado como uma política de governo. E nós, desde o começo, colocávamos isso, né? Nós não podemos fechar portão de maternidade. Nós temos que atender as pessoas, avaliá-las e verificar o que é que precisa ser feito e fazer o que deve ser feito. E ela resolveu, a concepção dela é que, por não ter leito suficiente, não internaria. Ora, é melhor ficar lá no lençol do que ir para a rua. Ou alguém duvida disso? Agora, doutor, em relação aos novos passos, hoje foi apresentada uma nova comissão de gestão da Santa Casa. O que será feito daqui em diante para tentar melhorar essa nossa saúde que a gente sabe que está precária? Primeiro, tem duas coisas. Uma coisa são serviços de saúde. A outra é a saúde como um todo, que tem determinantes e condicionantes, que é uma outra questão. Isso foi uma questão pontual. O resto da Santa Casa está funcionando e muito bem. Isso foi uma questão pessoal, uma tomada de decisão política da direção de fechar. E eu fui diretor da Santa Casa há 8 anos e eu sei da pressão que a direção recebe. Eu recebi isso durante 8 anos para fechar a porta. Porque não tem leito, porque está aí, está lotado. Primeiro, o fato de ter 123 crianças no berçário e UTI não significa que não tenha que atender. Até porque legalmente, e eticamente e moralmente você tem que primeiro cuidar da mãe, para depois pensar na criança. Na sua opinião, secretário, então houve uma omissão de socorro? Não sei que seja omissão de socorro, porque a médica não estava junto, a paciente não chegou à médica, não chegou à triagem obstétrica, por conta do portão. Então a questão básica, nem é se estavam vivos ou não. O portão, a limitação da entrada, limitou-se um atendimento a uma pessoa que estava numa situação crítica. Aliás, 3 pessoas. Certo, muito obrigado, secretário. Mas aí tenho, claro, e muitas perguntas. E aí prenderam a médica, que nem atendimento deu, né, doutora? Como é? Aí prenderam a médica que nem atendimento deu, que as crianças, a senhora nem entrou, não passou do portão. Pois é, exatamente, não era local para ela atender. A paciente tinha que ir lá para a triagem obstétrica, onde tem os meios, onde tem os insumos e o material para ser atendido. E não ficar atendendo no meio da rua. A ambulância, o carro, o resgate tinha que entrar, não tinha que estar o portão fechado. Essa é que é a questão. Na verdade, doutor Hélio, o senhor sabe que o nosso atendimento é precaríssimo. Depois que municipalizaram a saúde, a coisa ficou pior ainda. O senhor é médico, o senhor foi diretor. Não sei se o senhor era diretor quando aquelas crianças todas morreram dentro da Santa Casa. Lembra disso? Sim, foi em 2008, né? Pois é. O senhor era diretor? Não, não. Quem era o diretor nessa época, o senhor lembra? Diretor na época era o doutor Anselmo, se não me engano. Pois é, e morreram as crianças assim mesmo, e lá dentro com atendimento, passaram do portão, inclusive. Pois é, agora você precisa saber o seguinte, por que essas pessoas, essas crianças estão lá? Existe uma responsabilidade constitucional dos municípios em fazer pré-natal. E a maioria, a grande maioria das mulheres no estado do Pará, gestante do SUS, não faz um pré-natal adequado. Ou não faz. Para você ter uma ideia, 2% das crianças nascidas no SUS estado têm sífilis congênita. Isso significa que o pré-natal é muito ruim. Isso é uma responsabilidade dos municípios. Se você não faz isso no município, você vai ter que internar. O senhor, como médico, não acha que a culpa seja dos médicos, né? Não, lógico que não. Agora, o médico tem uma responsabilidade também pessoal intransferível. Mas olha, secretário... Ele tem que atender e depois vão reclamar com o gestor ou com o gerente. O sindicato acha que dizer para atendimento no chão é falta de dignidade. O que é que o senhor fala a respeito do que o Eu prefiro salvar a vida do que pensar nessa questão do chão. Eu atendo, tenho que atender e coloque onde for possível, no sofá da direção, em qualquer local, em cadeira de roda ou em maca. Tenha que atender, isso é que tem que ser feito. Se a gente for pensar assim, então vai todo mundo pro chão, né? Tá certo, tá certo. Obrigado ao doutor Hélio Franco, que veio aqui, se dispôs a vir aqui para conversar com a gente.